Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de matemática correspondendo ao módulo 1, geometria plana, que a gente vai tratar sobre o assunto semelhança. Isso será feito em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno. Neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de matemática, módulo 1, geometria plana, aula número 3, que vai tratar sobre o tema semelhança. Mas antes de continuarmos, eu peço que você se inscreva no canal e deixe também o seu like. Bom, vamos começar. Então, inicialmente, vamos ter a definição de semelhança, de uma forma bem ampla, para contextualizar e a gente seguir, digamos assim, especificando cada situação. Então, quando comparamos duas figuras, geralmente queremos saber quais as semelhanças existentes entre elas. Isso é natural, principalmente quando temos figuras parecidas. Então, a gente tem aquela tendência de fazer uma comparação entre elas, tá? Mas o objetivo principal não é simplesmente fazer uma comparação, digamos assim, sem critério. Aqui a gente vai fazer essa análise utilizando critérios com base na matemática. Então, vamos lá. Ainda, contextualizando, a gente sabe que engenheiros e arquitetos, antes da execução de suas obras, desenham ou montam o que projetam em dimensões reduzidas, fazendo uso de plantas e maquetes. Então, é sabido também que os engenheiros utilizam em escala essas maquetes que refletem uma imagem do que vai ser, digamos assim, uma obra real, no caso de um prédio, um edifício, uma ponte, coisa desse tipo, ou peças, não importa o que seja, essas maquetes, essas plantas, vão refletir o que será implementado no futuro. Nas maquetes e plantas, os edifícios projetados mantêm a forma que terão depois de construídos, como acabamos de falar. Dois polígonos são semelhantes quando existe proporcionalidade entre seus lados e seus ângulos correspondentes são todos iguais. Aqui a gente começa a tratar sobre a regra, digamos assim, com relação à semelhança de polígonos. Polígonos, a gente é uma figura que tem mais, digamos assim, possuem diversos lados. Não vamos entrar no detalhe aqui nessa definição, mas é que já temos que ter essa base de conhecimento, ok? Então, dois polígonos são semelhantes quando existe proporcionalidade entre seus lados e seus ângulos correspondentes são todos iguais. Observe que aqui existem duas condições: lados proporcionais e ângulos correspondentes iguais. Tá? A gente vai se aprofundar muito nisso aqui, porque esse conceito é essencial. Então, existir uma razão de proporcionalidade quer dizer que se dividirmos a medida de um lado da primeira figura pelo valor de um lado da segunda figura, então todas as divisões entre medida de lados da primeira figura por medida dos lados da segunda figura serão iguais. O que é isso? A gente vai detalhar melhor. Aqui está realmente a definição completa, tá? Mas vamos detalhar e vai ficar bem claro o que ele está querendo dizer. Então, temos aqui a situação, que temos aqui dois hexágonos. Hexágonos é o polígono com 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lados iguais, um maior e um menor. O que ele falou? Que a razão de proporcionalidade entre os lados, ou seja, AB, esse lado, com GH, esse do menor, é igual a BC sobre HI, que é igual a CD por
J, que é igual a DE sobre JK, que é igual a EF sobre KL, que é igual a FA sobre LG, que no caso, né, aqui vai dar 6 dividido por 2 dá 3. Essa é a razão de proporcionalidade, ok? Então, quando ampliamos ou reduzimos uma figura em uma proporção constante, como a gente está mostrando aqui, sem modificar a sua forma, a figura obtida é a figura original, e a figura original são chamadas figuras semelhantes. Observe que a razão entre lados correspondentes é sempre 3, ok? Então, isso é fundamental a gente ter em mente, figuras semelhantes. Primeiro ponto, né, a questão da proporcionalidade entre os lados. E a gente vai ver que também os ângulos precisam ser também iguais. Então, observando os polígonos ao lado, notamos que, vamos só, digamos assim, confirmar o que a gente já vem falando. Os ângulos correspondentes possuem medidas iguais, tá? Isso é necessário. E também as distâncias correspondentes, medida dos segmentos traçados, né? Como a gente viu no caso AB com GH, etc., são proporcionais. No caso que a gente viu, essa razão de proporcionalidade é 3. AB para GH, 6 por 2 dá 3, como a gente mostrou. Ok? Com isso, portanto, levando em conta ângulos e segmentos de duas figuras semelhantes, temos os ângulos correspondentes possuem medidas iguais, os segmentos correspondentes são proporcionais. Então, figuras semelhantes, polígonos semelhantes, tem que obedecer às duas exigências, a questão de ângulos iguais e segmentos de retas proporcionais. Polígonos semelhantes. Levando em conta ângulos e segmentos de dois polígonos semelhantes, temos, finalizando esse conceito, os ângulos correspondentes possuem medidas iguais, como já falamos, e os segmentos correspondentes são proporcionais. Então, repetindo insistentemente esse conceito, porque ele é essencial, né, que fique bem guardado, né, com relação à questão de semelhança de polígonos. Continuando, dois polígonos com o mesmo número de lados são semelhantes quando possuem ângulos respectivamente congruentes e lados correspondentes proporcionais. Então aqui a gente amplia, não é só no caso do hexágono, pode ser para qualquer tipo de polígono com mais de 4 lados. A gente vai explicar com 4 lados ou mais. Vou explicar daqui a pouco a situação, digamos assim, específica do triângulo. Tá? Então, polígonos de 4 ou mais lados, temos que ter duas situações, ângulos iguais e lados proporcionais, ok? Para que sejam semelhantes. A razão entre qualquer lado de um polígono e o lado correspondente do outro chama-se razão de semelhança, ok? Conceitualmente falando. Propriedades importantes. Vamos lá. Quando dois polígonos são semelhantes, eles apresentam as seguintes propriedades. Isso é mandatório, ok? Ou seja, é uma exigência. Primeira, os perímetros de dois polígonos semelhantes são proporcionais às medidas de dois lados correspondentes quaisquer, ok? Então isso a gente vai detalhar melhor em seguida. E a segunda, as áreas de dois polígonos semelhantes são proporcionais aos quadrados das medidas de dois lados correspondentes quaisquer. Então, as duas, né, propriedades são essenciais. Repetindo a primeira, os perímetros de dois polígonos semelhantes são proporcionais às medidas de dois lados correspondentes quaisquer. Então, é a razão, né, entre esses dois lados, eles têm que apresentar esse valor proporcional. E também as áreas de dois polígonos semelhantes são proporcionais ao quadrado das medidas
de dois lados correspondentes quaisquer. Então, né, as áreas estão levando ao quadrado dois lados correspondentes, né, levando ao quadrado, eles apresentam também essa proporcionalidade. Então vejamos agora o caso específico dos triângulos. Triângulos semelhantes. Dois polígonos são semelhantes quando satisfazem simultaneamente duas condições. Os ângulos são respectivamente congruentes, ou seja, iguais, e os lados correspondentes são proporcionais. É o que vimos até agora, ok? É o que vimos até agora. Os triângulos, no entanto, constituem um caso especial. Para aqueles que sempre colocam que toda regra tem uma exceção, aqui, né, temos a exceção. Para os triângulos, a gente vai ter uma análise diferente. Qual seria essa análise? Para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que verifique uma das duas condições de semelhança. Se essa condição for satisfeita, a outra será automaticamente válida. Opa, isso então já facilita um pouquinho, né? Não exige mais de que uma condição, apenas uma. Se uma condição for atendida, a outra segue automática. Vamos lá ver melhor o que ele está querendo dizer. Portanto, dois triângulos são semelhantes quando têm os ângulos respectivamente congruentes ou os lados correspondentes proporcionais. Uma das duas situações. Os ângulos iguais, se os ângulos dos dois triângulos forem iguais, os três ângulos, né, forem iguais, automaticamente são semelhantes. Ou, se os lados forem proporcionais, AC proporcional a DF, ou CB proporcional a FE, ou AB proporcional a DE, também ele é semelhante. Uma dessas duas condições, ou ângulos ou lados proporcionais. E aí já fica mais tranquilo. Por exemplo, se A igual a D, aproximadamente igual a D, B igual a semelhante a E e C aproximadamente igual a F, então o triângulo ABC semelhante a DEF. Então, com relação aos ângulos, né, se for congruente, A congruente a D, B congruente a E, C congruente a F, triângulo ABC semelhante ao triângulo DEF. Ou, utilizando a outra proposta, né, o lado AB dividido pelo segmento DE igual a C, o DF, que é igual a BC por EF, então o triângulo ABC semelhante ao triângulo DEF. Ok? Então, essa é a regra para a semelhança de triângulos. Continuando. Em dois triângulos semelhantes, assumindo já que são semelhantes, os ângulos respectivamente congruentes são chamados ângulos correspondentes. Né? Os ângulos congruentes são chamados ângulos correspondentes. Os lados opostos aos ângulos correspondentes são chamados lados homólogos. Ok? Então, aqui são conceitos que sempre é bom a gente guardar, porque eventualmente, em algum concurso, alguma prova, pode ser usado esses termos. Então, a gente precisa saber o que eles significam. Então, ângulos correspondentes são os ângulos, como foi falado, que respectivamente congruentes, né, de cada um. E lados opostos aos ângulos correspondentes, como a gente falou, são lados homólogos, né? Então, com relação ao ângulo oposto o lado oposto a esse ângulo aqui, o ângulo F, o lado homólogo é o DE. Então, isso a gente precisa ter em mente. Outro detalhe interessante para triângulos. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, né? Para verificar se dois triângulos são semelhantes, basta verificar se eles possuem dois ângulos congruentes, ou seja, é automático. Se dois ângulos forem iguais em dois triângulos, automaticamente poderemos já afirmar
que são semelhantes, uma vez que, logicamente, o outro triângulo será igual, já que a soma interna dos triângulos, qualquer que seja ele, corresponde a 180 graus. Beleza? Propriedade. Nos triângulos ABC e DEF mostrados, as medidas dos lados estão indicadas em milímetros, tá? Aqui no menor 48, 36 e 20, no outro 60, 45 e 25. Sabe-se que os ângulos internos desses triângulos são A é congruente a D, B congruente a E e C congruente a F, equivalente a F. Logo, os triângulos ABC e DF são semelhantes. Ok. E vamos à questão da relação com relação aos lados, aos segmentos. O segmento AB está para o segmento DE, corresponde a 36 dividido por 45, ou seja, 4/5. A razão de proporcionalidade entre esses lados corresponde a 4/5, que vai ser a mesma razão de proporcionalidade com relação aos outros lados, que é uma condição de semelhança. Então, AC para DF é o mesmo que 48 por 60, que também dá 4/5, beleza? E o terceiro, BC por EF, dá 20 por 25, que também dá 4/5. Com isso, a relação AB por DE, AC por DF e BC por EF são iguais. Elas são iguais, obedecendo aquela regra de proporcionalidade entre os segmentos dos respectivos lados. Ok? Ainda com relação à propriedade, se dois triângulos são semelhantes, então os lados de um são proporcionais aos lados homólogos do outro, como já mostrado. AB para DE igual a C por DF, que é igual a BC dividido por EF. Essa relação de proporcionalidade entre os lados de um e outro se equivale, né, sem nenhum tipo de problema, ok? Como já visto. Vamos a um exemplo para a gente fixar o nosso entendimento. Considerando-se que os triângulos ABC e EF e G das figuras seguintes são semelhantes, quais as medidas dos lados AB, que é o Y que ele quer, EG, que é o Y menos 10, e FG, que é o X nesses triângulos. Então, basta a gente fazer as relações de proporcionalidade dos lados, como já estudamos até aqui, para encontrar, né, esses elementos que ele está pedindo. Pelas indicações feitas, temos que, então vamos lá, AC está para EF, assim como AB está para EG, assim como CB está para FG. Ou seja, AC, cadê? 20, está aqui, para EF, que é 15, 20 dividido por 15, que é igual a B, que é o meu Y, está para EG, que é o Y menos 10, igual, e é igual também a CB, 32, ok? Está para FG, que é X. Então, essa é a minha relação, né, entre os segmentos. Daqui, eu consigo isolar por parte, já que 20 sobre 15 eu tenho um valor, acho 20 sobre 15 igual a y sobre y menos 10 para encontrar o valor de y. Encontrando o valor de y, eu posso, né, ou utilizar 20 sobre 15 igual a 32 sobre x, ou o próprio y igual a 32 sobre x, já que eu já teria encontrado o valor de y. Então, vamos lá. 20 sobre 15, como falei, é igual a y sobre y menos 10. Daqui, eu vou multiplicar em cruz, né? 20 vezes y menos 10 é igual a 15 vezes y. Aqui, 20 vezes y menos 10 é igual a 15y. Vou desenvolver, explicitar de um lado em função de y, e do outro lado o que não for, né, número sem nenhum tipo de restrição. Então, 20y está aqui,
menos 200, 20 vezes 10 é igual a 15y. Passo o y para o outro lado e o 200 para o outro lado. Fico 20y menos 15y igual a 200, que vai me dar 5y igual a 200 e, finalmente, y igual a 40. 200 dividido por 5, 40. Então, com isso, eu já posso responder algumas perguntas, mas ainda falta o x. Vamos ver o lado do x. Vou pegar a mesma razão, 20 sobre 15 é igual a 32 sobre x, como já vimos, fazendo também a multiplicação em cruz. 20x é igual a 15 vezes 32, que dá 480. Daí, x é 480 dividido por x, 480 dividido por... x é igual a 480 dividido por 20. Tá? Passando 20 aqui para o denominador. Vamos para aqui. Daí, eu tenho que o meu x é 24. Com isso, como y é igual a 40, meu AB que ele pede vai ser o próprio y, que é 40. O EG é o outro que ele pede, é y menos 10. 40 menos 10, o EG é igual a 30. Falta o FG, que é o x, que eu também já tenho. X é 24, então meu FG corresponde a 24. Ok? Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que tenha gostado. Antes de encerrar, eu peço que você se inscreva no canal, acione a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixe o seu like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Ok? Eu desejo a você bons estudos e até o próximo vídeo.